Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de ajoelharmos não somente os nossos joelhos, mas o nosso coração diante de Ti, nos rendermos completamente para sabermos o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Amém. Nesse instante, Pai, pedimos que o Espírito de Cristo impressione profundamente a nossa mente, a fim de que possamos ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Que cada jovem aqui, Senhor, se sinta acolhido com o Teu abraço de Pai. Que o Senhor possa permear a mente de cada um deles, trazendo o Teu bálsamo, o Teu conforto, tirando as dúvidas, alimentando espiritualmente. Nesse momento, Pai, que a Naira trará uma mensagem acreditando ser do céu, eu te peço que os Teus anjos se façam presentes aqui, eles que são ministros em favor dos que hão de herdar a salvação. E eu te peço, Senhor Deus, que use a Naira com poder e grande glória, para que as palavras que saírem dos lábios dela não sejam as palavras dela, mas as palavras que vêm do Teu trono. Nós nos colocamos, Senhor Deus, totalmente abertos ao que o Senhor quer para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, quantos aqui me conhecem? Levanta a mão, por favor. Tá, não muita gente. O tema, meu papel como filho. Normalmente quando a gente fala de ser filho, tem um rancinho no coração, porque as palestras sempre não levam em consideração os dois lados da moeda, né? Só falam sejam obedientes e os pais. Então, eu quero abordar aqui os dois lados da moeda e que o Senhor possa trabalhar aí no coração de vocês. Quantos aqui são filhos de pais cristãos? Levanta a mão. Ok. Quantos aqui nasceu na fé, desde ali 0 anos? Ok. E quantos dos pais se tornaram cristãos depois de, 7 anos em diante? Certo. Bom, alguns aqui me conhecem, mas conhecem externamente. Pode dizer, Naira é a menina que fica na cozinha, ou em alguns anos atrás eu até pregava, faz bastante tempo que eu não prego. Mas eu quero trazer um outro lado para vocês que normalmente as pessoas não conhecem. Eu tenho 25 anos, estou concluindo a minha formação em psicanálise. Meus pais são cristãos, eu nasci na igreja, então quando minha mãe estava grávida de mim, meus pais aceitaram o evangelho. Meu contexto é dentro do evangelho. E eu tenho um irmão que também foi criado na mesma fé que eu. Mas meu irmão hoje não está na fé. Meu irmão tem 19 anos e ele hoje é mundano. Ele come como mundano, se veste como mundano, fala como mundano, escuta músicas como mundano. Completamente diferente de, se forem comparar, as escolhas que eu fiz. E algumas pessoas, na verdade quase todas, quando ouvem a história, se questionam por quê. Por que 2 filhos do mesmo lar, na mesma casa, com os mesmos princípios, um escolheu servir a Deus e o outro não? O que fez ele decidir não escolher a Deus? E um agravante, hoje nem em Deus ele crê mais. O que aconteceu? Então a gente precisa tentar, trazer aqui algumas respostas. Porque se a gente for ver estatísticas, de 10 filhos de adventistas, 6 saem da igreja na juventude.
É uma porcentagem bem grande. E aqui, alguns de vocês podem estar, mas no ano que vem podem não estar. Justamente pelos fatores que a gente vai trabalhar aqui agora. Então, assim, eu espero que vocês estejam com o coração aberto, sem preconceitos, para ouvir o que eu tenho a dizer. Eu vou falar sobre 3 perspectivas. A minha perspectiva pessoal, afinal, eu sou filha de pais cristãos, eu tenho um irmão que saiu da fé e eu entendo o contexto familiar, o porquê disso. A questão espiritual e a questão psicológica, já que está dentro da minha formação. Ok? Um fato muito importante. As referências que você tem de paternidade influenciam a forma como você enxerga Deus. Alguém concorda com isso? Levanta a mão. Vocês conseguem entender a profundidade disso daqui? Porque, veja, eu não estou falando de mãe, eu estou falando exclusivamente de pai. A forma como você vê o seu pai é a mesma forma que você vai ver Deus. E qual é o problema? Se seu pai foi ausente, se ele foi indiferente, se ele foi exigente, se ele foi autoritário, se ele foi frio, ou se até ele nem existe, porque tem alguns que foram criados só pela mãe, nem sabe quem é seu pai. E aí? Eu não sei qual é a história de vocês, eu não sei qual foi a característica do pai de vocês, mas eu sei do meu. E aí o que acontece? De acordo com essa maneira de ser, a gente vai ver crenças que foram estabelecidas em nossa mente da seguinte forma. Seu pai foi ausente, você acredita que Deus está muito ocupado e que você não quer incomodá-lo. Seu pai foi indiferente, você acha que Deus não se importa com os seus sentimentos, com o que você faz, com o que você gosta. Seu pai foi exigente, você vê Deus como um Deus que só quer regras. Ele não se importa com a sua felicidade, ele só quer a sua obediência. Se não obedecer, vai para o inferno. Normalmente a obediência que é exigida da gente quando criança é essa. Não importa se você está certo ou está errado, obedeça. Se não, apanhe. Seu pai era autoritário, a mesma visão que você tem de Deus. Seu pai era frio, Deus não me ama. Deus não quer minha felicidade, Ele só quer a minha obediência. Alguns podem dizer, não, eu não penso assim de Deus, eu estou aqui. Mas essas crenças, elas são inconscientes. Porque se eu te perguntar se você tem fé em Deus, muitos aqui vão dizer que sim, mas na hora da prova e da dificuldade eles não têm fé. Por quê? Como você vai acreditar em algo que a sua referência é ruim? Como você vai confiar num pai se você aprendeu que pai não é confiável? Como que você vai olhar para Deus e ver Deus como um Deus de amor se o seu pai não te amou? E aí? Fica difícil. Logo, se isso não está bem trabalhado em mim, eu transfiro toda a minha mágoa do meu pai para Deus. E eu começo a culpar a Deus pelo erro dos meus pais. Porque, querendo ou não, os pais, eles deveriam ser representantes de Deus aqui na Terra. Mas, muitas vezes, eles são representantes falhos. Assim como nós. Agora fica a pergunta. Será que Deus é assim? Ele age assim? Como que Deus é? Vamos abrir aqui alguns textos bíblicos para a gente ler. Isaías 53, versos 3 e 5. Amém? Ok. Então diz assim. Ele era desprezado e rejeitado dentre os homens,
um homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós escondemos dele nossas faces. Igualmente, ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Certamente ele suportou nossas dores e carregou nossas tristezas. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Vejam só, o amor de Deus, ele é tão grande a ponto de ele escolher sofrer por você. Quantas vezes seu pai errou e jogou a culpa em você? Eu acredito que quase todos aqui passaram por isso. O pai vai lá, erra e bota a culpa no filho. Mas também olha o que você fez. Só que Cristo não é assim. Ele, mesmo que você esteja errado, ele ainda te ama e ele escolhe pagar a consequência do seu erro. Um exemplo. Você vai lá e quebra o celular de uma pessoa. Você deveria pagar pelo celular porque foi você que quebrou. Cristo, ele vai e paga o celular no seu lugar, porque ele recebe a consequência do seu erro. Muitas vezes os pais não vão ser assim, mas Cristo é. Independente de quantos erros você cometa, ele está disposto a perdoar e te abraçar. Quantas vezes você for para longe, ele ainda vai te esperar. Então a gente precisa começar a ressignificar o conceito que vocês têm de paternidade. Eu estou falando aqui sobre as características de Deus, mas possa ser que seja difícil aceitar Deus como esse Pai amoroso, por conta dessas referências que você tem. Mas tenta olhar para o olhar de Cristo por nós. Ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. Ele tinha tudo no céu. Ele tinha honra, ele tinha poder, ele tinha glória. Ele não precisava estar aqui, ele não precisava ter vindo aqui, ele não precisava morrer. Não precisava sofrer. Ele tinha escolha. Mas ele escolheu sofrer por cada um de vocês. E a Bíblia diz que não há maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus irmãos. E esse é o amor de Deus. É um amor incalculável. É um amor absoluto. É um amor que não tem brechas. É um amor que não é condicional. Ele ama a todos, inclusive os ímpios, porque ele morreu por todos. Mesmo os rebeldes, Deus os ama. E até no castigo, nos últimos dias, ainda vai ser uma justiça cheia de misericórdia. Porque amor é uma característica de Deus. Ele não pode mudar. Não é um momento que Deus vai deixar de ser amor. Ele sempre é amor. Vamos para o segundo texto. Romanos 5. Versos 6 e 8. Quer ler para nós, André? Sim. 5, 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então o que a Bíblia diz? Talvez para alguém bom, pelo seu amigo, talvez pelo seu irmão, alguém que você goste muito, você até escolha
passar por dificuldades com ele, morrer por ele. Mas e que alguém que você odeia? Por aquele pai ausente, por aquele pai que foi embora e te largou para trás. Você morreria por ele? É difícil. E nós, na nossa rebeldia e no nosso pecado, na nossa rejeição de Deus, Ele ainda assim nos ama. Esse é o Pai. Esse é o meu Pai. É isso que eu quero trazer para vocês. Não importa quão ruim tenha sido o seu pai terrestre, você tem um Pai celestial. E Ele nunca vai te decepcionar. Ele nunca vai deixar de te amar. Ele nunca vai te abandonar. Porque Ele não muda. Vamos para o próximo. Mateus 23, verso 37. Alguém quer ler? Pode ler para nós. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Ok, vamos para o próximo texto. Isaías 5, de 1 a 4, e aí eu vou fazer minhas considerações. Samuel Marcos, lê para nós. Isaías 5, de 1 a 4. Isso aí. Agora eu cantarei para meu bem-amado, uma canção relacionada ao meu amado e sua vinha. Meu bem-amado tem uma vinha em uma colina muito frutífera. Esta colina ele cercou, juntou e removeu as pedras daquele lugar e a plantou com a mais escolhida das videiras. E construiu uma torre no meio da colina, e também edificou ali um lagar. E observou que deveria produzir uvas, e produziu uvas bravas. E agora, ó habitantes de Jerusalém, e homens de Judá, julgai, eu rogo, entre mim e minha vinha. O que poderia ter sido feito a mais pela minha vinha, que eu não tenha feito por ela? Por que razão, quando eu olhei e ela deveria produzir uvas, ela produziu uvas bravas? Agora, pois, eu vos... Não, isso, muito obrigada. Então veja só, duas passagens de Jesus falando a respeito do povo de Israel. A primeira ele diz: Jerusalém, Jerusalém, como eu queria, como uma galinha, ajuntar os pintinhos debaixo das asas. Por que a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas? Para os proteger. Exato. Da chuva, do frio, dos gaviões, dos predadores. Tem galinha que vai lutar até a morte para salvar os seus pintinhos. Já teve galinhas que morreram pelos seus pintinhos, assim como Cristo. Ele morreu pelos seus. Mas qual foi a atitude dos pintinhos? Não, eu sou independente, não quero, vou sair da asa. Não é assim? Desse jeito. Aí na segunda, essa frase, ela mexe comigo, porque diz assim: o que poderia ter sido feito a mais pela minha vinha que eu já não tenha feito? Ou seja, tudo que Deus ele poderia fazer pela salvação do homem para que você o amasse, ele fez. E por que ainda assim você não o ama? Por causa das suas preferências. E também porque a gente é ruim mesmo. Nosso coração é ruim. Veja só.
Manassés foi um dos piores reis de Israel. Ele matou crianças, ele matou inocentes. Foi ele que matou o profeta Isaías cerrado no meio. No final da sua vida, colocaram um gancho no nariz dele, saíram arrastando por vários quilômetros. Ele chorou, se arrependeu e foi salvo. Agora me diz, você acha que ele merecia ter sido salvo? Alguns vão dizer não. Eu não matei, eu não roubei, eu poderia ser salvo. Manassés não. Porque olha o que ele fez. Mas ele foi salvo, corre o risco da gente se perder. Por quê? Por que Davi, diante do pecado de Betseba, ainda assim é considerado um homem segundo o coração de Deus? Por que a gente vê na Bíblia tantas histórias ruins de pessoas boas e que no final se arrependeram e foram salvas? É um detalhe, você aceitar o amor de Deus. Sabe por que Davi ainda foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque mesmo no erro, ele acreditava que Deus era bom. Ele sabia que Deus era justo e que qualquer coisa que Deus fizesse não seria para o seu mal. Mas será que a gente confia assim em Deus? Será que a gente acredita veemente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Porque é todas, mesmo as ruins. Porque Ele nos ama, Ele nos protege. Mas, à medida que a gente permite, porque Ele não vai arrumar a porta do seu coração. Ele não vai te obrigar. Se você não quer Ele na vida dele, Ele não vai ficar. Mas se você o aceita, ele está de braços abertos. Como o caso do filho pródigo. Quando o filho pródigo estava para chegar em casa, antes dele chegar, o pai correu até ele. Mas primeiro, ele teve que escolher ir até o pai. Então, nesse momento, hoje pela manhã, vocês estão tendo a oportunidade de ir até Deus e aceitar que Ele entre na vida de vocês e ressignifique o que é Pai. Ele quer ser Pai de vocês. Ele quer amar vocês. Ele quer cuidar de vocês. Mas vocês precisam permitir. E se você não permitir, Ele não pode. O comportamento de um filho diz muito sobre como ele vê seus pais. E aí o que acontece? Por que o filho responde o pai? Por que o filho é rebelde? Por que o filho desobedece? Porque ele acha que o que o pai está falando não é coerente, normalmente. Né? Eu não estou falando uma besteira aqui, vocês acham? Por exemplo, sua mãe te fala, calça a sandália preta, mas você quer calçar a sandália rosa. Aí ela vai ficar de castigo porque você não calçou a preta. Faz sentido? Só por causa de um sapato? Não faz. Aí como é que você vai ficar? Se sentir injustiçado, vai achar que sua mãe é um hipócrita e vai ficar com raiva dela. É natural, é normal, porque não foi coerente a situação. E aí que entra a questão. Como que você tem enxergado os seus pais? Por que você tem desobedecido? Porque eles são injustos. Eles representam mal o caráter de Deus. Eles são falhos. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, não. E aí, o que acontece? A gente para e pensa, se isso é religião, eu não quero viver isso. Aí eu entro na minha própria história. Como eu falei, meus pais são cristãos. Me chegou um determinado momento que eu passei a questionar, será que eu quero isso mesmo? E se tratando da questão psicológica, na fase dos 12 anos em diante, todos nós vamos começar a reavaliar tudo que foi te passado. Tudo. Ah, banana é bom, mas você vai acho que não. Ah, você gosta de frio ou calor? Eu gostava de frio, mas agora eu gosto de calor. Então você começa a ressignificar várias coisas, inclusive, por que eu sou crente? Por que eu vou para a igreja? Por que eu
visto essa roupa? Por que eu como assim? Você começa a se questionar. E aí alguns vão perceber que eles só são isso porque os pais os obrigam. E aí o que eles fazem? Saem da fé. Porque não faz sentido. Como eu falei, se for para viver uma religião igual essa dos meus pais, eu prefiro ser mundano. É melhor para mim. Essa frase eu já falei. Essa frase é a justificativa do meu irmão, do porquê que ele não está na fé. Isso é triste. Mas por que eu já falei essa frase? Meu irmão já falou essa frase, mas eu escolhi e ele não. Porque eu se ressignifiquei. E é isso que eu quero propor para vocês, ressignificação. Tá, mas como então eu vou lidar com essas injustiças? Como eu vou lidar com esses pais que não representam bem o caráter de Deus? Como eu vou obedecer, sendo que às vezes não faz sentido obedecer? Primeira coisa, mudar o foco. Mateus capítulo 5, verso 48 diz: sede vós perfeito, como é perfeito quem? Vosso Pai que estás no céu. Quem é a vossa referência? É a tua referência. Não deveria ser os seus pais, agora, né? Não deveria ser os seus pais da terra, mas quem? Seu Pai do céu. Ele erra? Ele deixa de te amar em algum momento? Ele é perfeito. Ele nunca vai te decepcionar. Ele é o padrão. Não os seus pais. Porque se você olha para os seus pais que são falhos, o senso de injustiça cresce. E o senso de que, se isso é religião, eu não quero viver. Por quê? Eles vão te falar para fazer uma coisa que eles não conseguem fazer. E aí? Aí é difícil. Mas quando Deus te fala para fazer uma coisa, é porque Ele sabe que é bom. E além de saber que é bom, Ele não te joga na cova dos leões sozinho. Ele leva anjos com você. Ele está com você. E Ele te coloca na prova e na dificuldade para que você cresça. Mas Ele vai estar lá com você. Ele não vai te botar para fazer um arroz, sendo que você nunca fez um arroz na vida e o arroz queima, e ele briga com você e fala: você não sabe fazer nada direito porque você fez o arroz e queimou. Você nunca fez um arroz na vida. Nem te ensinaram a fazer arroz, só te mandaram fazer arroz. Você fez como você achou que tinha que fazer. Mas Deus não é assim. Ele vai estar lá, Ele vai pegar a panela, Ele vai te ensinar, e Ele vai te acompanhar a cada momento para que você aprenda a fazer o arroz. E se você errar, Ele não te julga. Ele te acolhe. E Ele te fala: vamos fazer de novo, até você aprender. Mas Ele está com você. Então, quando você muda o foco e coloca no lugar correto, que é o Pai que estás nos céus, a sua referência agora é diferente. Eu consigo agora me sentir amado. Eu consigo agora ser um bom filho. Não porque o meu pai merece um filho bom, mas porque Deus quer que eu seja um filho bom. E isso foi a virada de chave para mim. Independente do que os meus pais façam, eu preciso ser uma filha boa. Porque eu tenho um pai a quem dar contas além deles, que é o que está no céu. E isso vai nortear todas as coisas. Não sei se algum de vocês já tem pais idosos, mas tem pais que são ruinzinhos a vida inteira. Aí chega na velhice e você passa um negócio fogo. Porque eles não querem, eles são cabeça dura e os defeitos de caráter já foram se solidificando até virar um diamante de tão duro que quase não quebra. E aí? Eles merecem amor depois de todo o distrato que eles fizeram? Não merecem. Mas ninguém aqui merece. Quem merece? Quem aqui não é pecador?
Todos somos. Mas aí entra o nosso papel, que independente do que o outro faça, não é justificativa para eu deixar de ser o que Deus espera que eu seja. E isso vale para tudo. A pessoa grita com você, a pessoa te maltrata, a pessoa faz coisas que você não gosta. Não é justificativa para você pecar. Ah, por que você brigou, xingou fulano? Ah, mas também, olha o que ele fez. Não é justificativa. Não existe justificativa para o pecado. Pecado é pecado. Você escolheu. O segundo aspecto, que é o mais difícil, é a submissão. Marcos 9:35 diz: E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. É difícil. Não é fácil. Porque do ser humano é natural você responder ao mal com o quê? Com mal. Se alguém te falta com respeito, você consegue respeitar? Se alguém te trata com indiferença, você consegue ainda ser cortês, gentil e amoroso? Não. Mas qual é o ensinamento do reino de Deus? Que ele cresça e eu diminua. É difícil se colocar nessa posição. Muitas vezes a gente vai ter que se submeter a situações onde a gente está certo, mas a gente vai se colocar no lugar de servo, porque Deus quer que você esteja nesse lugar de servo. Nem sempre a gente precisa estar com a razão. Nem sempre a gente precisa fazer descer a nossa vontade lá embaixo. Como eu falei, algumas vezes seu pai vai dar ordens, vai fazer coisas que não são coerentes. Vão ser injustiças. Mas e aí? Você vai desobedecer, gritar, bater o pé e ir embora? Não. Você, com sabedoria, se submete, ora ao Senhor e depois você vai e pode até tentar conversar com o seu pai. Mas independente se o seu pai aceita ou não, você precisa estar bem consigo e com Deus de que você fez a coisa certa. Segundo texto, Tiago 4:7. Isso daqui é uma promessa que a gente precisa recitar o tempo inteiro. Em toda dificuldade, você precisa dizer: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Veja só, tem um texto, eu acho que boa parte de vocês conhece, que diz que uma família bem ordenada prega mais do que 1000 sermões. Tem outro que vai dizer que uma família bem ordenada é uma influência quase que irresistível para o Evangelho. Então, Satanás, você acha que ele é burro? Ele não é. Ele é muito inteligente, ele sabe disso. E ele sabe, às vezes, primeiro do que nós. Então, ele trabalha dentro da família para causar intriga. Avalia bem, o céu era perfeito, em harmonia e em paz. Tudo perfeito. Por quê? Porque os anjos estavam em obediência à lei de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A lei de Deus é boa, perfeita e agradável. A dele. A dos pais, às vezes, nem sempre. Mas a dele é. E aí que, quando Satanás, ele começa a disseminar o veneno pelo céu, o que começa a acontecer? Intriga, briga e separação. Olhe para dentro da sua casa. Qual o espírito que tem? O espírito de Deus ou de Satanás? Porque se for de Deus, vai ter paz, harmonia e felicidade. Quando é o de Satanás, vai ter briga, vai ter separação e vai ter intriga. Ele coloca no nosso coração o que é ruim.
Ele coloca no nosso coração. Não, vai lá, faz isso mesmo. Não, não aceita isso que sua mãe falou, que seu pai falou, não. Bate de frente. Você tem a razão. Você está no seu direito de fazer o que você quer. Vai lá. E aí, no final dessa discussão com seus pais, você se sente bem? Você sai feliz? Realizado? Não sabe. Não é possível, porque a felicidade só é encontrada fazendo o quê? A vontade de Deus. E a vontade de Deus é totalmente contrária da briga e da discussão. Mas não é fácil. A gente fala assim, às vezes pode parecer que eu estou sendo indiferente com vocês. É difícil. Gente, minha mãe está aqui na cozinha, aqui embaixo, eu estou com ela. Não dá nem para contar quantas vezes eu tenho que respirar. Estou sendo real para vocês, é verdade. Por quê? Ela vai falar uma coisa que eu não concordo. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Tem hora que ele vem pro meu lado e eu acabo aceitando. E aí eu brinco com ela. Deveria? Não deveria, mas acontece. E é triste, porque isso vai desgastando o relacionamento. Como que eu vou construir um amor pela minha mãe se eu continuar brigando com ela o tempo todo? Não vou. Mas em Deus é possível. A gente respira fundo, submete os seus sentimentos a Deus e o diabo vai embora. Mas submeter os nossos sentimentos é difícil, ainda mais quando a gente tem razão. Porque o ego, ele quer sobressair. Você quer provar que você está certo. Não, mas você tem que argumentar. E eles não concordam. Quando um não quer, dois não brigam. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e vai seguir sua vida. Terceiro aspecto, a misericórdia. Também é difícil. Primeiro foi o mais fácil, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Por muito tempo eu culpei meus pais. Eu culpei eles por muitas coisas. Mas o fato é, eles também são pecadores, tanto quanto eu. E quando eu me coloco no lugar de julgador para dizer, vocês fizeram errado, não que eles não tenham feito, eles fizeram. Mas eles estavam tentando acertar, assim como eu também erro tentando acertar. Quando eu passo a olhar com um olhar de empatia, um olhar de misericórdia, um olhar que Deus olha, se torna mais fácil eu conseguir lidar com os meus pais. Por quê? Porque eles falavam, faz um negócio, e eles não faziam. E aí? Só que hoje eu olho, tudo bem, olha lá, já fazer o quê? Acabou caindo. Assim como às vezes eu caio. Vou culpá-los por isso? Não vou. Eu preciso orar pelos meus pais para que eles se salvem. Eu preciso olhar com esse olhar de empatia. Até por aquele pai que foi ausente. Aquele pai que te deixou por trás. Para que Deus o alcance, que ele se arrependa. Que ele possa também alcançar a salvação. Não importa quão ruim ele tenha sido. Manassés também foi muito ruim. Mas no final ele se salvou. E ainda que o seu pai não mude, que o seu coração esteja em paz com Deus de que você fez tudo que você deveria ter feito e o que Deus espera que você faça. 2 Coríntios 4:15. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Tem um outro texto muito comum. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Sabe qual é a dificuldade do nosso meio? A gente às vezes não pensa e não sabe dizer o porquê que a gente faz as coisas. Por que você é vegetariano? Por que você se veste na modéstia? Ou por que você não se veste com modéstia?
Por que você não pode falar palavrão? Por que você tem que ouvir certos tipos de música e outros tipos não pode? Porque se a resposta for porque meu pai quer ou porque eu fui ensinado assim, a resposta está errada. A convicção tem que vir de você. Você precisa dar a resposta certa de que eu como assim porque eu entendi que isso é o melhor para mim. Eu escolhi viver dessa forma. Eu escolhi servir a Deus, ainda que meus pais em algum momento se percam e não queiram servir mais. Eu escolhi isso. E essa foi a diferença. No caso, na minha história. Chegou um determinado momento que eu escolhi. Eu escolhi fazer o que era certo. A gente até tem algumas divergências. Eu e meu pai, a gente tem umas divergências doutrinárias. Ele crê em umas coisas, eu creio em outras. Mas isso não muda. Por que eu tenho essas divergências com ele? Porque eu fui estudar a Bíblia e eu cheguei a essas conclusões. Porque eu fui orar ao Senhor, porque hoje eu tenho um relacionamento com Deus. A minha fé está baseada no meu relacionamento com Deus, no que Ele pede de mim, e não necessariamente no que os meus pais fazem, ou no que eles creem ou deixam de fazer. E é isso que vocês precisam construir dentro de vocês. Vá fazer um estudo bíblico. Vá entender o porquê que você está aqui. O que Deus quer de você. Por que você tem que se vestir dessa forma? Por que você tem que se alimentar daquela outra? Por que você não pode falar daquele jeito? E Deus vai trabalhar segundo as nossas dificuldades. Cada um tem as suas. Uns vão ser mais medrosos, vai ter que trabalhar o medo. Uns vão ser muito para frente, tem que dar uma reduzida. Uns vão ser acelerados, tem que dar uma desacelerada. Deus vai trabalhar com cada um. Se a gente abrir o coração. E aí, o texto mais difícil da Bíblia, Êxodo 20:12. A gente costuma ter raiva desse texto, eu já tive. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Eu já cheguei a falar, eu prefiro morrer cedo. Sem brincadeira. Eu prefiro morrer cedo. Mas por que eu preferia morrer cedo? Porque a minha referência estava errada. A gente acabou de falar que tem que ser para a glória de Deus. Quando eu não honro o meu pai, Deus é honrado? Não. Você acha que alguém vai ver você lá, no maior pega para acabar com seu pai, sua mãe vai falar, olha, em nome de Deus, ô menininho bom. É ruim, não vai fazer isso. Dificilmente. Mas, o que é então honrar? Porque isso aqui precisa ser explicado também, né? É uma obediência absoluta, cega, tudo que ele fizer, sim, senhor, assim mesmo. É desse jeito? Eles querem que seja. Mas e aí? Honrar o pai é prezar pela dignidade e pela... Como é que eu posso colocar a palavra? Deixa eu escolher uma palavra para não falar. Relacionamento saudável? Não seria essa. A dignidade e a... eu vou colocar a dignidade. A dignidade dos seus pais. Porque, veja só, se você briga com seu pai, você está com raiva dele, você desobedeceu. Além de ter desobedecido, você fala mal dele. Qual a visão que as pessoas têm dele? Uma visão mal. Exato, horrível. Alguns até mais, outros menos. Nossa, meu pai é um monstro, misericórdia. Então você não está honrando. Obediência não é exclusivamente, no caso, honra, não é só obedecer. É prezar pela dignidade do outro, pela imagem do outro. Ele tem erros, seu pai e sua mãe tem erros, tem. Eles têm, mas eles merecem honra. E aí que eu me abstenho, então, de falar mal deles para os outros. Algumas vezes é fácil, outras vezes é difícil. Na hora da raiva, você vai falar mal dele. Aí entra o mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Às vezes, seu pai e sua mãe vão ser difíceis. Não sei se tem alguém que os pais não são cristãos. Como é que
você honra um pai que não é cristão, que ele não é direcionado por Deus? É uma obediência absoluta? Não. É você olhar para o seu pai com o amor de Cristo e tratá-lo com o amor de Cristo. E ainda assim, não é fácil. Então, se seu pai fala, se fulano chegar, fala que eu não estou, e ele está em casa. E honre seu pai e sua mãe. Você vai obedecer? Quem é sua referência? Meu Pai do céu. Quem estabeleceu as leis? Meu Pai do céu. O que os 10 mandamentos diz? Não farás falso testemunho contra o teu próximo. Exato. E aí? Quem vem primeiro? Meu Pai do céu ou da terra? O do céu. Pai, eu te amo muito, mas eu não posso mentir. Então, se alguém chegar, nem me peça para ir lá. Porque se eu for, eu vou falar que você está. Deveria ser assim, mas a gente tem que falar num tom de respeito. Aí também é outro processo difícil. Porque, normalmente, quando você está com a razão, no caso dessa, que cristão é você que está falando para eu mentir? Quando seu pai é cristão, não é assim? Eu não posso mentir. Não. Sempre com respeito. Porque é isso que Deus espera de nós. Não só com seus pais, mas com todas as autoridades. Com todas as pessoas mais velhas. A gente precisa ter respeito. Ainda que eles estejam errados. Tratar com respeito. Jesus no templo, ele estava lá com os fariseus doutores da lei. Jesus, muito mais sábio que eles, mas quantos anos de diferença tinha de um para o outro? Jesus tinha 12. Os fariseus deviam ter, na sua faixa de lá, uns 40, 50 anos. Jesus tinha mais conhecimento que eles. E aí, ele chegou lá, tudo errado que vocês iam, tudo errado. Vocês, raça de víboras. Foi assim? A Bíblia diz, e o Espírito profetiza também, que Jesus passou a questionar o comportamento daqueles fariseus para que eles raciocinassem. E eles chegaram à conclusão que estavam errados. Mas admitir? Não. Mas Jesus fez a parte dele. Não faltou com respeito e os mostrou que estava errado. Age da mesma forma com seus pais. Use a racionalização. Sempre com respeito. Segundo texto, que também, difícil. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Como eu falei, acabei de falar. Sede obedientes a vossos pais em quem? No Senhor. Porque a prioridade da minha vida deve ser honrar ao Senhor. E se me pedirem para fazer alguma coisa que não for honrar o Senhor, a prioridade tem que ser honrar o Senhor. Parábola de Jesus diz assim: viver para si mesmo é perecer. A avareza, o desejo de beneficiar a si próprio compromete a vida. Muitas das nossas dificuldades é porque a gente quer que a nossa vontade seja estabelecida. Porque a gente quer estar com a razão. A gente acha veemente que eles estão errados, que eles não merecem amor, eles não merecem respeito, eles não merecem a minha obediência. Eles não merecem. Mas viver para si mesmo compromete a vida. É antagônico do que Deus espera de você. Continua. É de Satanás o espírito de ganhar e atrair para si. O que te motiva a gerar uma discussão com seu pai é o quê? Provar que você está certo. O espírito de ganhar e atrair para si. Vale a pena você provar que está certo? Às vezes, aí alguém respondeu que vale. Algumas vezes até vale, mas tem que ver a forma como você vai falar. Usando a racionalização.
Tem um ponto muito importante. Às vezes a gente vai lá, né? Que é bom, né? Querer ganhar, querer mostrar que está certo. E quando o outro não admite que está errado? Você vai ficar numa discussão eterna com ele? E aí? Vai ficar o tempo todo ali, não, mas isso o quê? Aí ele fala, não, mas não sei o quê. Toda hora retrucando. Vai chegar em algum lugar? Não vai. Você falou, você aceitou bem, se não aceitou, entregue para Deus. E vai viver. De Cristo é o espírito de dar e sacrificar-se em benefício dos outros. Não sei se Deus vai voltar antes disso, mas todos aqui vai chegar um momento que vão precisar cuidar dos pais. E por mais ruim que seu pai seja, você vai precisar honrar. E aí, se tiver mágoa no coração, você vai conseguir? Não fez mal para mim, que morra. Alguns são assim. A gente vai ver. Muitos assim. Mas esse seria o comportamento de Cristo? Não seria. Veja, Maria e José, pais de Jesus. Eles levaram Jesus para Jerusalém. Eles foram embora, nem procuraram Jesus. Depois de um dia inteiro de caminhada, vai saber quantos quilômetros eles andaram. Cadê Jesus? Ah, não sei, vamos voltar. Aí chega lá, eles reclamam com Jesus. Por que você não veio atrás de mim? Aí, a Naira da vida ia responder, por que você me procurou antes de sair? Não é você, meu pai e minha mãe? Por que você não me procurou? Não é sua responsabilidade cuidar de mim? Eu estou aqui. Você foi embora sem mim. Jesus respondeu assim? Não, porque Jesus não é Naira. Jesus é Jesus. E eu preciso ser como Jesus. Responder com sabedoria. Me sacrificar. Me submeter. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Olhando para o alto diz, consagra-te ao Senhor Jesus Cristo. Busca aquele que compreende todas, algumas? Todas as tuas fraquezas e que nunca comete um erro. Ele é capaz de conceder-te sua rica graça. Olhando para Jesus e estudando sua palavra, aprende ao quê? Humilhar tua alma perante Deus e a lidar com Ele em oração. Como que eu vou conseguir ser um filho que Deus espera que eu seja? Olhando para Jesus e o quê? Estudando sua palavra e o quê? Humilhando a minha alma perante Ele. Eu preciso reconhecer, Senhor, eu não consigo. Eu sou de um coração ruim. Eu quero desobedecer, eu quero fazer minha vontade. Quantas vezes é difícil você perceber que os seus defeitos de caráter são os mesmos que os dos seus pais que você está reclamando? Você está lá falando, nossa, mas é difícilzinho, né? Aí você para e reflete. Você veio de onde? Você aprendeu a ser assim aonde? Com eles. É os meus defeitos. E é até um pouco mais difícil, porque diz que o filho nasce com a dificuldade maior que o pai para vencer o mesmo defeito. Então pensa, a dificuldade que é para vencer o defeito. Seu pai já está passando nessa luta. Você está numa luta até maior que o dele. Olhar de misericórdia. Busque a Jesus, o seu Pai do céu, que espera de você amor, que Ele quer cuidar de você e humilhar perante Deus é felicidade. Se humilhar diante das pessoas é ruim, mas diante de Deus é felicidade. Porque o que Ele quer para nós é bom. Quando a gente se submete à vontade de Deus, aí sim tem felicidade. Mas quando eu tento estabelecer a minha vontade,
não é possível ser feliz. Se chegarmos à íntima relação com Deus, se submetermos a Deus aquilo que lhe pertence, o que lhe pertence a Deus? Nossa mente, nosso coração e tudo que há em nós. Nós não somos donos do nosso próprio nariz, por mais que a gente quisesse muito. Quando eu fizer 18 anos, eu vou mandar no meu nariz e vou fazer o que eu quero. É assim? A independência completa. Não, porque a gente tem que ser completamente dependente de Deus. Porque se Ele estalar os dedos, você morre. E aí, sua vontade vai ser ficar lá embaixo da terra. Melhor fazer a vontade de Deus e continuar vivo, né? Encontraremos então, quando a gente se submete a Deus, o quê? Verdadeiramente paz e felicidade. Quem aqui almeja ser infeliz? Levanta a mão. Alguém? Ninguém quer, não conheço. A não ser que tenha depressão. Caso contrário, estamos saudáveis mentalmente. A pessoa quer ser feliz. Ainda a pessoa na depressão, se a gente for avaliar, ela quer, na verdade, fugir da dor. E sabe como que você foge da dor? Correndo para o seu pai. O pai do céu. Porque nele há paz. Não há nada melhor do que a paz. Estar em paz. E a felicidade. A gente vai encontrar quando a gente se entregar completamente a Deus. Aí eu vou ser um filho que Ele quer, eu vou ser um cidadão que Ele quer, eu vou ser tudo que Ele quiser, porque é Ele que estabelece a vontade dEle em mim. A gente consegue encontrar paz e felicidade em outros lugares? Aqui diz que não. Não podemos obter essa paz e felicidade em nenhum outro lugar. A felicidade que o mundo te oferece, ela é rasa, ela é momentânea. E a gente vai trabalhar com vocês nos próximos dias sobre isso. Porque no auge da felicidade, tudo certo. Aí vem o precipício. Aí quando você está lá no fundo do poço, com o Manassés, com os ganchinhos no nariz, sendo arrastado, você vai clamar e lembrar que tem um Pai. E Ele vai te aceitar de volta. Se essa for a situação de algum de vocês que estão passando já no fundo do poço, saiba que Deus, Ele está de braços abertos. Deus não foi para longe, você que se afastou, Ele continua no mesmo lugar. Ele quer você com Ele, Ele quer ser seu Pai. Não é a posição terrena, nem o nascimento, nem a nacionalidade, nem os privilégios religiosos que prova ser membro da família de Deus. É o amor. Como que você vai ser filho de Deus? Pelo amor. Não vai ser necessariamente pelo que você é, pelo que você faz, mas é o amor que Ele tem por você e a sua submissão em aceitar o amor dEle. Quando você aceita o amor de Deus, que paralelamente a aceitar o sacrifício de Cristo na cruz, aceitar que Ele te amou ao ponto de morrer por você, então você se torna definitivamente um membro da família de Deus. Mas Ele diz, se em algum momento você quiser ir embora, eu não vou te obrigar a ficar. Mas eu quero que você fique. Ele diz, eu proponho diante de vocês a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivam. É o que eu desejo para vocês. Mas a escolha está na mão de vocês. Mesmo os pecadores, cujo coração não se acha inteiramente cerrado ao Espírito de Deus, corresponderão à bondade. Conquanto devolvam ódio por ódio, também darão o quê?
amor por amor. Mesmo os pecadores. Só que aí, porém, unicamente o Espírito de Deus que faz o quê? Dá amor em troca de ódio. É unicamente pelo Espírito de Deus que você vai conseguir escolher ser um bom filho diante das injustiças, diante das deficiências dos seus pais, diante das falhas deles, da ausência deles. Só um momento, irmão. Ser bondoso para o ingrato e o mal, fazer o bem sem esperar retribuição, é a insígnia da realeza celeste. O sinal certo pelo qual os filhos do Altíssimo revelam sua elevada condição. Pode falar, irmão. O mais difícil que eu já me encontrei de toda a minha vida, eu sou casado há 50 anos, com 4 filhos, 3 netos, e ainda não sei o que é amor. Criei todos os meus filhos, criei os meus netos, a minha esposa, a perdão, mas eu ainda não descobri o que é amor. O amor é muito além disso, né? É uma coisa muito difícil, é uma explicação que eu quero ouvir a irmã, o outro, eu vou, quando fala sobre o amor, o que é amor? Às vezes eu posso, eu tenho um pouco para queimar, e mais não tem amor, né? É muito difícil o amor. Ok. Guilherme, você queria fazer um comentário? Já passou há muito tempo. Ok. Melhor. Irmão, o amor verdadeiro, ele provém exclusivamente de Deus. Sem Deus no coração não existe amor. Tudo que a gente faz de bom não provém de nós, provém de Deus. O amor que você deu para os seus filhos, o amor que você dá para a sua esposa, ainda que falho, ele provém de Deus. E ele só não é perfeito pela resistência nossa própria de aceitar Deus em nossa vida. Gente, é muito simples e ao mesmo tempo muito difícil. Quer sofrer menos? Submeta-se mais a Deus. Quanto mais você for resistente ao amor de Deus, mais você sofre. E quanto mais aberto você estiver para que Ele trabalhe, mais fácil vai ser carregar a vida e os fardos. Porque Ele em nós nos dá poder para vencer toda e qualquer dificuldade. Ele faz brotar em nós um amor que não existe no nosso coração. O nosso coração é mau. Como eu falei, o nosso coração é mau. Ele quer pagar o mal com o mal. Mas unicamente no Espírito de Deus você consegue dar amor em troca de ódio. Porque isso é o mais difícil. É fácil se eu te falar assim, olha, ame, não vou falar o irmão, porque às vezes a gente tem raiva dos nossos irmãos também, mas ame seu melhor amigo. Isso aí não precisa me pedir que eu já faço. Mas quando eu te falo, vai lá e ama aquele que está falando mal de você, que está falando calúnias de você, que está te injustiçando, aí é difícil. Porque, veja, falaram que você é um baita de um fofoqueiro. E você não é. Aí sobe aquela, falou mal de mim. O que você quer fazer? Logo defender a sua honra. Mas e aí? Você consegue amar ele? Ou você vai falar, falou mal de mim, também vou falar mal dele. Olha lá, falando de mim, mas faz isso, aquilo, outro. Não é assim? Pagar o mal por mal. É o natural do ser humano. Mas em Deus, exclusivamente por Ele, a gente consegue pagar o mal com Ele. Jesus nos ensinou o seguinte: se você vai colocar ao altar e te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra você, ele tem alguma coisa, você que tem a fé e reconciliar com o irmão. Não é ele que tem a fé.
Ó, olha só. O seu irmão está errado, ele tem raiva de você, e aí você vai entregar sua ofertinha lá no altar. Você não tem nada a ver com isso. Às vezes acontece, a pessoa olha assim, não fui com a cara de fulano, não gosto dele. Não tem nem motivo. Não fui com a cara de fulano. Aí ele sai falando, eu acho que fulano é meio metido, né? Não gostei dele. Você conversa com ele? Não. Você gosta dele? Não. E aí, por que você não gosta dele? Sei lá, não fui com a cara dele. Que relação você tem? Não tem nada a ver com você. Ainda assim, Deus diz para você, vai lá e ama esse irmão. Vai lá e tenta resolver com esse irmão. E ainda assim, depois você foi lá e resolveu e ele ainda continua falando mal de você. Tirar a Deus, fazer tirar a mágoa. Exato. E aí, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não sei quantos anos aqui cada um tem, eu tenho 25. Mas veja, desde a minha infância eu tenho precisado lidar com as dificuldades dos meus pais. Se eu não perdoá-los, hoje eu não vou ter somente uma raiz de amargura. Eu vou ter uma araucária de amargura, bem grandona, sabe? Gigantesca. Com muitos galhos e vários frutinhos de ódio. É isso. É o que a gente vê. Uma árvore bem grandona, cheia. Bem cheia de veneno. E a raiva e a mágoa é um veneno que você toma esperando que o quê? O outro morra. É incoerente. É incoerente. Então, Deus, por que a vontade de Deus é perfeita e agradável? Veja só, Ele diz, vai lá e ama os seus inimigos. Perdoe aqueles que vos maldizem. Você pensa, nossa Senhor, difícil demais. Por que você está me pedindo isso? Você não quer meu bem? Meu bem era só eu fazer o que eu quero aqui fazer. Mas não. Deus te pede para amar os seus inimigos e perdoá-los, porque a mágoa no seu coração te faz mal. A mágoa no coração, ela transforma em doença. Nós temos doenças psicossomáticas, que quando você vai ver, já fez 1 milhão de exames, não encontrou a causa, e é um coração ferido de 20 anos atrás. Uma árvore de amargura. Então, assim, ore ao Senhor, entregue ao Senhor. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 3:20. É um verso muito falado. Acho que deveria até saber de cor, todo mundo. Vamos ler o 19. Deus diz para você: a todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Ser zeloso, portanto, e arrependa-te. Só que o arrependimento, em qual aspecto? No verso 20 ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Quando Deus te chama ao arrependimento, não é para ficar jogando suas culpas, suas falhas na sua cara. Quem faz isso é Satanás. Ele te pede o arrependimento para cuidar de você, para que você abra a porta da sua vida e deixe que ele entre, que sare as suas feridas, que cure as suas mágoas, que te ajude a perdoar os seus pais, que te ajude a ressignificar o que é paternidade, que aceite ele como o pai que ele é, um pai que ama, que cuida e que vai cear com você, sentar com você
conversar com você. Ele se importa com o que você sente, com o que você passa, a todo instante. Ele disse: não tem um fio da sua cabeça que caia que ele não sabe. Seu pai sabe quantos fios de cabelo você perdeu hoje? Não sabe, mas Deus sabe. Ele sabe como se só existisse você no mundo. Cada um aqui está passando 1 milhão de coisas na cabeça e Deus lê todos os pensamentos. E através do Espírito dele, ele vai tocar cada um dos corações para falar e lembrar vocês daquilo que vocês fizeram e que precisam, ou até daquilo que seus pais fizeram, que você precisa perdoar, liberar o perdão. Ter misericórdia para dizer: eles erraram. Mas isso não é desculpa para eu ser uma pessoa amarga, para eu ser um filho ruim. Isso não é desculpa para eu viver uma vida infeliz porque a sua vida foi um estrago. Não, não é. Porque Deus no céu, Ele é um Pai que ama. Ele é o Pai, um Pai verdadeiro. Amém? Quero... Por favor, qual é a forma? A melhor forma de eu conquistar um filho meu rebelde, mas rebelde, e ele é usuário de tudo que não presta nesse mundo, ou vice-versa, ou uma pessoa, ou um irmão, uma irmã. Qual é a forma de eu conquistar essa pessoa que me odeia, que não gosta de mim, ou aquele filho que está mais extravagante do mundo? Qual é a forma melhor para mim conquistar essa pessoa? Pergunta difícil. Vamos lá. Estratégia de persuasão. Estratégia de persuasão. Não, acho que as estratégias de coach podem ficar para depois. No sentido, você tem que usar aquilo que, usa a palavra de Deus, você tem que conquistar através de Cristo. Mas precisa ser persuasivo e estratégico. Só que aí, e quando a pessoa não aceita? Você está preparado para lidar com a rejeição do outro? Mas toca na gente. Não, é Deus que tem que fazer. Porque no caso, por exemplo, o irmão falou, um filho rebelde. Então, outra situação, ele é pai, vocês aqui são filhos. Vamos responder o pai que tem filhos desviados. Se ele quer conquistar o filho dele, ele precisa ser inteligente de alguma forma, para poder, né, conquistar o filho dele. Então, Eu acredito que o testemunho quanto mais alto. Assim, eu tô falando. Ótima resposta. Eu entendi, mas só que no contexto familiar é mais complicado do que isso. Aí que entra a estratégia. Como que eu posso fazer isso? Ser mais carinhoso, ser não amoroso? Aí a pessoa... Veja só. O primeiro ponto e o mais difícil para os pais é reconhecerem seus erros. Sabe por que um filho sai por raiva, mágoa, rancor, pela hipocrisia e as injustiças? E muitas das vezes essas hipocrisias e injustiças que acontecem não é por mal que o irmão fez, ou que o pai e a mãe fez. Foi porque eles estavam tentando acertar e fizeram errado. E aí esse filho que não compreende, não tem maturidade ainda para lidar com isso, ele cria a raiz de amargura no coração. Como eu falei, joga toda a sua culpa, toda a raiva que ele tem do pai em Deus, e aí ele se afasta de Deus. E como que você reconquista então esse amor do filho? Mostrando para ele que você errou. Filho, eu errei com você. Aí estratégia. Você tem estratégia para fazer isso. Você entendeu o que eu falei, entendeu? Sim. Exatamente, é isso mesmo. Aí esse caixa, sabe o que eu falei agora? Então, a melhor forma que existe para nós conquistarmos uma pessoa que nos odeia, ou um filho que o afastou, seja por que motivo for, é amar mais do que antes. Eu devo amar, eu tenho um filho que ele é 100% obediente a mim, e eu tenho um filho que ele é 100% desobediente. Eu devo amar mais aquele desobediente. É assim que eu conquisto ele. Você vai dar prioridade, né, ao desobediente, né? Exato.
Mas para dar Só que prioridade aí, não irmão, é. essa questão do amor, ela precisa ser pensada porque, assim, a visão que a gente tem de amor pode ser equivocada. Porque, veja só, de que adianta você falar para esse filho, filho, eu te amo muito, dar muitos presentes, mas em nenhum momento você reconhecer que você errou com ele vai continuar com raiva. Entendeu? Então, o primeiro passo para você mostrar para ele, por atos, que você realmente o ama, é reconhecer que você falhou como pai e que você está disposto a mudar como pai. Entende? Com relação a outras pessoas, é um outro aspecto. Porque, assim, como eu falei, a pessoa não vai com a sua cara, você tenta conversar com ela não quer. A gente, não adianta, não é uma questão só meramente do que eu faço. Tem também do coração do outro, entendeu? Então eu preciso separar o que é meu do que é do outro. Se há em mim algo que eu posso fazer para que o outro goste de mim, eu vou fazer, porque a Bíblia diz: do que depender de vós, seguir a paz com todos. E do que não depende, que o irmão continue com raiva. Porque ele está com raiva porque ele quer, não é meramente pela sua atitude. Ele, é uma questão de que ele não deixou o Espírito Santo trabalhar no coração dele. Mas do que depender de vós, seguir a paz com todos. Então vai lá, mesmo que você esteja certo, tenta conversar, tenta resolver. O outro não quis, entrega para Deus. E deixa que ele resolve. A mesma coisa com o filho. Deus amou Satanás e ele ainda, olha para você, a misericórdia de Deus vai completar 6.000 anos. E Satanás continua fazendo o que é errado, ele continua falando mal de Deus, ele continua blasfemando contra Deus, ele matou o Filho de Deus, ele fez atrocidades. Entendeu? Mas Deus não mudou. Deus continua sendo amor. Então, o filho ruim vai ter vezes que, mesmo você se arrependendo, mesmo você dizendo que quer mudar, ele ainda vai escolher ficar no caminho errado. E aí, a partir do momento que você fez sua parte, não carregue a culpa da perdição dele. Ele escolheu se perder sozinho. Você fez sua parte. É a mesma coisa com relação à filiação. Se você tem um bom relacionamento com seu pai e sua mãe, se você está fazendo aquilo que Deus quer para a glória dele, se você está sendo um filho segundo o coração de Deus, porque às vezes ser um filho segundo o coração de Deus é não ser um filho segundo o coração dos seus pais. Mas se você está fazendo a vontade de Deus, algumas vezes você vai arrumar briga com seus pais por fazer a vontade de Deus. Mas permaneça na vontade de Deus. E aí, o resto é do seu pai com Deus. E aí você ora por ele. Mais algum? Eu aqui. Pode falar. Ele falou uma coisa que, pensando por um lado, poderia usar como estratégia para conquistar o filho. É porque a estratégia, a gente pensa assim, é só persuasão, você vai enganar a pessoa, não. Estratégia é algo que você pode usar para atrair a pessoa. Aí vem o amor, vem a Deus, a palavra de Deus, então muita coisa. Sim. Aí você nunca se entendeu o que eu falei. Sim. Então, assim, pelo que eu já passei há anos atrás, né? Quando eu distanciei da presença de Deus. Eu tive uma dificuldade muito grande com meu pai. Às vezes ele sentava para conversar comigo e falava: meu filho, eu errei, eu fiz isso, mas parece que assim, não conseguia me conquistar, né? Já minha mãe, ela, louvado seja Deus, que ela é uma mulher bem sábia. E ela conversava comigo de uma forma assim tão simples, tão fácil, que ia me conquistando. Fazia você refletir, né? Isso, sabe? isso. Não é só obedecer, você obedeceu, não. Você reflete. Graças a Deus, retornei, né? Amém. Foi algo assim que não sei nem como explicar, mas eu acredito que às vezes questões de estratégia pode utilizar. Mas se, conforme o pai e a mãe, buscar em Deus as características que Cristo ensinou e conquistar através, como as palavras, Jesus ele tocava o coração das pessoas facilmente através até do diálogo, né? E a gente encontra algumas pessoas que são usadas por Deus e sem essa facilidade. Como eu conheci uma irmã viajante, né, a Célia Queridinho,
uma vez a gente conversando, ela mandou um áudio para mim que tocou em mim assim facilmente. Então eu acredito que é questão assim muito de ver como conversar com o filho, né? É só alinhar, eu lembro da mensagem ontem do Felipe. Eu e o Felipe tivemos uma conversa sobre princípios, né? Tudo que está alinhado, nosso propósito chamado, tudo que está alinhado a Deus. Se tiver algo que não está alinhado com Deus, não é de Deus. Então, tudo precisa estar alinhado com Deus. A estratégia, tudo, aí é de Deus. Sim. Então, eu gostaria de chamar aqui o Samuel, ele vai apresentar um livro especial. No momento que o Samuel vai tocar, vai tocar também? E você vai tocar? Ok. Os dois Samuels irão cantar. Legal. Tocar e cantar. E eles vão falar nessa música sobre o comportamento de Deus para nós. E eu gostaria que você refletisse na letra, enquanto eles cantam, que você pedisse ao Senhor que Ele te ajudasse a ser um filho como Ele quer que você seja, e também que você possa aprender a ser e aceitá-lo como um pai que Ele gostaria de ser para você. Que Ele te ajude a ressignificar todas essas coisas que podem estar aí no seu coração. As luzes do pecado, novo
Criador dos céus e da terra. Nós estamos aqui de joelhos, ó Pai. Glória. E eu quero te pedir que o Teu Santo Espírito possa continuar trabalhando nos corações que estão. Mostre para eles, ó Pai, de forma individual, o quanto o Senhor os ama, o quanto eles são queridos por Ti. Mostre para eles o Pai do Senhor, que eles possam, ó Deus, encontrar em Ti a paz que eles tanto procuram, o conforto e o amor. Ó Senhor, ajude-nos a lidar com as nossas dificuldades e as dificuldades dos outros. Ensina-nos a ser mansos e humildes de coração como o Senhor é. Ó Senhor, continue conosco, continue trabalhando em nossos corações, nos convencendo dos nossos pecados, da Tua justiça e do Teu juízo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.